Meus queridos irmãos, vamos abrir a palavra de Deus. Os crentes antigos traziam a espada para a igreja, hoje traz o celular. Então, você que trouxe a sua Bíblia, levante a Bíblia bem alta que eu quero ver. Muito bem, podem baixar. Os que não trouxeram a Bíblia no celular. Levanta o celular aí. Levanta, tenham coragem. Só Jesus. É mais prático, né? Agora a gente pode colocar até os hinos do cantor também no celular, né? Que maravilha! Essas são as coisas modernas que não devem ser descartadas, né? A gente deve aproveitar as coisas modernas para a glória de Deus também. Então abra a sua Bíblia, o seu celular, o seu smartphone, o seu tablet, na Epístola aos Hebreus, no capítulo 12. E nós vamos ler os versos 22 e 23. Hebreus capítulo 12, versos 22 e 23. Mas tendes chegado ao monte Sião, à cidade do Deus vivo, à Jerusalém celestial, ao incontável número de anjos em reunião festiva, à igreja dos primogênitos registrados no céu, a Deus, o juiz de todos, aos espíritos dos justos aperfeiçoados. Amém. Senhor, que as palavras dos meus lábios e o meditar do meu coração sejam agradáveis em Tua presença, ó Senhor, rocha minha e redentor meu. Amém. Uma das expressões bíblicas tão importantes é esta, a igreja dos primogênitos. E o escritor aos Hebreus nos diz que a igreja dos primogênitos está registrada lá nos céus. Em outras palavras, do mesmo jeito que no Velho Testamento se dizia, Deus dizendo ao povo de Israel, os primogênitos são meus. Depois ele vai e diz assim, os levitas são meus. O escritor aos Hebreus, no Novo Testamento, vai dizer que a igreja do Senhor, cujos nomes dos eleitos estão registrados no céu, é a igreja dos primogênitos. Quando uma pessoa se converte, quando uma pessoa encontra Jesus, ou é encontrada por Jesus, ela faz parte da igreja dos primogênitos. Todos os crentes salvos, filhos de Deus, são os primogênitos do Senhor. E a palavra primogênito é a palavra protótokon, significa primeiro filho, primeiro nascido, principal, excelente. Olha só, o Senhor Jesus foi o filho primogênito de Maria. E a Bíblia diz assim, e ela deu à luz a seu filho primogênito, envolveu-o em faixas e o deitou numa manjedoura. Jesus, portanto, foi o filho primogênito de Maria. Significa dizer que a mãe do Salvador teve outros filhos. E isso para a igreja evangélica não é nenhuma ofensa. Para aquele que criou a família, instituiu a família, filhos são bênção. E Jesus, portanto, veio ser o primeiro filho de Maria. José e Maria tiveram outros filhos. O evangelista Mateus, portanto, registra os nomes dos irmãos de Jesus e só não cita os nomes das irmãs. Jesus, portanto, foi o filho primogênito de Maria e ele teve irmãos e ele teve irmãs. Mas quando a Bíblia fala também a respeito do Filho de Deus, diz que Jesus é o Filho unigênito do Pai. Não é interessante isso? Jesus é o unigênito do Pai.
Jesus é o Filho único do Pai. Porque Deus amou o mundo, vamos lá, irmãos, pelo menos esse versículo os irmãos sabem. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Portanto, Jesus é o unigênito, monógene, único gerado, único nascido de Jesus. Olha só o que é que a Bíblia diz a respeito de Jesus neste tema. A Bíblia diz que Jesus é o primogênito dentre muitos irmãos. O apóstolo Paulo, escrevendo na epístola aos Romanos, no capítulo 8, versículo 29, diz que Deus nos fez para que sejamos conformes à imagem de seu Filho, o primogênito dentre muitos irmãos. Portanto, de certa maneira, Jesus é o nosso irmão mais velho. Na antiga União Soviética, quando os cristãos não podiam ter seus templos, como nós temos aqui hoje, nós temos esse espaço lindo, que será consagrado ao Senhor, dedicado ao Senhor, numa linda festa, num culto solene. Os cristãos na antiga União Soviética não tinham o privilégio que temos hoje aqui. Eles, para se reunir, tinham que se reunir nos porões, era o que se chamava da igreja subterrânea. A polícia secreta russa, se encontrasse um grupo de cristãos reunidos, eles eram presos, os pastores eram presos, levados para os campos lá na Sibéria, de trabalhos forçados. E numa dessas manhãs em que os crentes iam se reunir, nesses cultos da igreja subterrânea, uma moça cristã saiu de casa com essa finalidade e foi barrada na rua pela polícia secreta. E a polícia perguntou: para onde você vai? E ela disse: eu vou a uma reunião de família, porque o meu irmão primogênito morreu, e nós vamos nos reunir para ler o seu testamento. A polícia disse: pode ir. Quem era o irmão mais velho? Jesus. E o que testamento que iam ler? Qual era o testamento de Jesus? A sua palavra, a Bíblia Sagrada. Então Jesus é o nosso irmão primogênito, o primogênito dentre os irmãos. A Bíblia também nos diz que Jesus é o primogênito de toda a criação, não pelo fato dele ter sido criado. A Bíblia diz que Jesus foi gerado, primogênito de toda a criação, porque ele tem a primazia, ele tem a preeminência. Tudo foi feito por meio dele, e sem ele nada do que foi feito se fez, para que ele tivesse a preeminência, para que ele tivesse a primazia. Jesus é para ser primeiro sempre. No culto que nós prestamos a ele, ele é que deve ser primeiro sempre. O culto é prestado a ele, o culto não é prestado para o visitante. Nós não estamos aqui para agradar o visitante, nós não estamos aqui para agradar os crentes, nós não estamos aqui para agradar os pastores. Eu não gostei desse culto. O culto não foi para você, o culto foi para aquele que tem a primazia, a preeminência, o primogênito dentre os mortos, dentre os irmãos, o primogênito de toda a criação. A Bíblia nos diz também a respeito de Jesus, que ele é o primogênito dentre os mortos. Que coisa interessante. Por onde é que foram as pessoas que já morreram? A Bíblia diz que Jesus é o primogênito dentre os mortos. Por quê? Porque Jesus é o único que tem o seu corpo glorificado. Jesus morreu, desceu à sepultura, desceu ao Hades, ao mundo dos mortos, pregou aos espíritos em prisão, apareceu aos seus discípulos com o corpo glorificado, e não era um espírito que ele foi tocado. Tomé, põe aqui a tua mão,
põe aqui a tua mão, põe a tua mão aqui no meu lado. Não sejas incrédulo, Tomé, mas crente. Jesus foi tocado pelos seus discípulos com o seu corpo glorificado, um corpo semelhante ao dele nós teremos, mas o único que já tem esse corpo glorificado, que experimentou a morte, é Jesus. Ele é o primogênito dentre os mortos. Os que já partiram para a eternidade não estão com seus corpos glorificados, estão em espírito, aguardando o dia da ressurreição final, quando nós teremos o nosso corpo glorificado, semelhante ao de Jesus. Ele é o primogênito dentre os mortos. No Velho Testamento, os primogênitos tinham precedência na família. Eles substituíam o pai quando morria. Eles tinham porção dobrada da herança. Quando o filho pródigo disse: pai, me dá a minha parte, não era a metade não. O irmão mais velho tinha direito a 2/3, porque o irmão mais velho era o seu irmão primogênito. Os primogênitos no Velho Testamento tinham uma bênção especial do pai. Vocês se lembram de Jacó quando estava morrendo? E o Esaú ele era gêmeo com Jacó, mas ele nasceu primeiro, portanto ele era o primogênito. Então Jacó tinha uma bênção especial para Esaú. Esaú era um cafajeste. Esaú enganou, Jacó era um cafajeste, enganou seu irmão Esaú. E ele então, orientado pela sua mãe, se vestiu como Esaú. Esaú era cabeludo. Ele pegou umas peles de cabra, colocou no braço, pegou umas roupas de Esaú para que o pai, que já estava quase cego, não percebesse. Então Jacó foi abençoado. Jacó abençoou, Jacó foi abençoado pelo seu pai Isaque, como se ele fosse Esaú. A bênção de Esaú foi para Jacó. E quando Esaú voltou do campo e percebeu que tinha sido enganado, ele pediu: meu pai, diz alguma bênção para mim. Mas toda a bênção que era para o primogênito foi para Jacó. E Esaú ficou com uma bênção assim de segunda categoria. Então a bênção do primogênito era algo extraordinário. Jacó enganou, suplantou. É por isso que a gente não consegue entender, né, como Deus amava Jacó, aquele sujeito enrolado, enganador, suplantador. Mas é de Jacó que vem toda a descendência. A genealogia de Jesus está nessa árvore genealógica de Jacó. Os primogênitos eram herdeiros de grandes privilégios. E os primogênitos de Deus têm certos direitos adquiridos com o novo nascimento. Todos que estão aqui porque um dia nasceram, não é? Mas olha só, o cristão é aquele que nasce 2 vezes. O cristão teve um nascimento físico, no dia 30 de dezembro de 1956, nasceu este lindo ser. Mas eu quero dizer aos irmãos que eu não era lindo, não. As pessoas que me viram diziam que eu parecia uma mucura. Uma criança era 1,5 kg aproximadamente, 1,7 kg. E quando minha família veio de Codó para São Luís, minha mãe ficou com muito medo de me carregar no colo no trem, aquele trem que vinha de Teresina para São Luís do Maranhão. Minha mãe pegou aquele trem em Codó, e eu vim naquele trem numa caixa de papelão da Companhia de Cigarros Souza Cruz. Eu tenho a impressão, irmãos, se eu fosse procurar um psicanalista, um psicólogo, eu poderia perguntar a ele: por que eu tenho aversão à fumaça de cigarro? Eu tenho a impressão que por causa desse episódio, que minha mãe me colocou nessa caixa de papelão da Companhia de Seguros, colocou uns paninhos lá, como Maria colocou os paninhos lá na manjedoura para Jesus, e ela me colocou no banco do trem,
E as pessoas que passavam no vagão olhavam para aquele ser que era eu e diziam assim: coitadinho, pobrezinho, tão feinho, não se vinga não. A única pessoa que acreditava que eu ia vingar era minha mãe, não é? Então, eu nasci naquele dia, uma vez, mas eu tive um outro nascimento, o nascimento espiritual. Se nós nascemos uma vez, temos que morrer 2 vezes, mas se nós nascemos 2 vezes, nós só morremos uma vez. Meus queridos irmãos, eu queria que os irmãos prestassem bem atenção nisso aqui, preste bem atenção. Deus veio salvar os seus primogênitos. Vamos lá para o Velho Testamento. Quando o povo de Israel estava no cativeiro egípcio, Deus queria libertar seu povo, e o faraó, com o coração endurecido, Deus mandou 10 pragas, e o faraó, cada vez com o coração mais duro, não deixava o povo ir. Finalmente Deus mandou a última praga. Qual foi? A morte dos primogênitos. E Moisés foi procurar o faraó e disse: esta noite, se você não deixar o povo de Deus ir, todos os primogênitos do Egito, do palácio real, a pessoa mais humilde vai morrer. E o Senhor então disse aos israelitas: vocês coloquem nos umbrais das portas e das janelas, salpiquem suas portas e janelas com o sangue do Cordeiro. Vocês vão celebrar a Páscoa, vocês vão usar pão sem fermento, ervas amargas, e vocês vão matar um cordeiro, e vocês vão comer esse cordeiro já prontos para viajar. Vocês vão comer em pé, com pressa, e vocês vão salpicar com o sangue deste cordeiro as suas portas e janelas, porque esta noite, quando o anjo da morte passar, ele vai olhar o sangue nos umbrais das portas e janelas e vai poupar aquela casa. E não foi isso que aconteceu, irmãos? Não é esse o relato bíblico? Naquela noite, todos os primogênitos do Egito morreram, menos nos lares onde o sangue do Cordeiro estava salpicado. Meus irmãos, Jesus veio para salvar os primogênitos, e Ele veio salvar como Cordeiro de Deus, derramando o seu precioso sangue na cruz. E quando nós entregamos a nossa vida a Jesus, reconhecendo o sacrifício que Ele fez, nós nos tornamos seus primogênitos. Portanto, os primogênitos no Velho Testamento foram salvos pelo sangue do Cordeiro. Os crentes de hoje foram salvos pelo sangue do Cordeiro Jesus, que foi derramado na cruz do Calvário. João Batista olhou para Jesus e disse: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. O profeta Isaías, 700 anos antes do nascimento de Jesus, falou a respeito dele, que ele era o cordeiro, como o cordeiro foi levado ao matadouro, e como ovelha muda perante os seus tosqueadores, ele não abriu a sua boca. Ele foi oprimido e humilhado, mas não abriu a sua boca. Eis o Cordeiro de Deus. No dia que você ouviu a mensagem da salvação, a mensagem do Evangelho, você ouviu falar de Jesus e do seu sacrifício, e você o reconheceu como Senhor Salvador da sua vida, você se tornou um dos seus primogênitos, salvo pelo sangue do Cordeiro. Amém? Eu não sei o que é que acontece com essa igreja. Que coisa extraordinária. A gente diz um negócio desse e o povo fica olhando para a gente. Se eu estivesse falando numa Assembleia de Deus, o povo estava dando pirueta. Glória a Deus, aleluia, não sei o quê. E aqui o povo fica: que é isso, irmãos? Jesus veio, derramou seu sangue, e você se tornou seu primogênito. Ele salvou vocês, vocês ainda ficam com essa cara. Não é impressionante isso? Parece que é pecado. Uma vez eu estava pregando aqui na igreja,
o nosso templo ainda era de madeira, nesse local, virado para a avenida. E era um culto do domingo de manhã. E eu estava pregando, cheio de entusiasmo. E um irmãozinho lá, sentado de terno e gravata. Eu vi logo que ele não era da igreja. De terno e gravata. O povo aqui, se deixar, vem de bermuda. Eu disse, nesse não é daqui. E aí eu pregando, falando das grandezas de Deus, aquele irmão dizia, aleluia! Eu disse, eu vi logo que não era daqui. E tudo que eu dizia, esse irmão dizia, aleluia, glória a Deus! E ele foi se empolgando, daqui a pouco ele foi diminuindo, daqui a pouco ele cessou, não disse mais nada. Eu disse, eu não sei o que aconteceu. Quando terminou o culto, lá à porta, ele passou por mim, aí eu fui cumprimentá-lo, falar com ele. Eu disse, meu irmão, me mate uma curiosidade. Enquanto eu pregava, no início, o irmão estava tão entusiasmado, o irmão dizia tanta glória a Deus, tanta aleluia. Aí disse, pastor Hamilton, é verdade, mas aí eu comecei a ver que as pessoas olhavam para mim assim. Aí eu fiquei pensando, meu Deus, será que é pecado dizer glória a Deus e aleluia nessa igreja? Aí eu fiquei com medo de ofender os irmãos, aí eu parei. Eu disse, pois volte, para ensinar esse povo. Mas não voltou não. Percebe-se que ele não voltou, né? Que os irmãos ainda continuam nisso, com essa cara de tacho, de que comeram e não gostaram, e ouvem falar das grandezas de Deus e ficam petrificados. Parece que caiu uma neve, parece que nós estamos lá nos jogos de inverno, lá na Rússia, lá na Coreia do Sul. Jesus veio salvar os seus primogênitos, e Ele os salvou pelo seu sangue. A segunda coisa que eu quero dizer aos irmãos, que eu acho da maior importância, prestem bem atenção. No Velho Testamento, o Senhor mandou que Moisés contasse todos os primogênitos de todas as tribos de Israel. Era um censo. E Moisés contou os primogênitos. E a conta deu, anotem isso aí, a conta, olha quantos primogênitos tinham em Israel: 22.273 primogênitos. Isso está registrado no livro de Êxodo, no capítulo 13. 22.273. Aí Deus disse, todos os primogênitos são meus. Agora contem os levitas. Os levitas, quem eram os levitas? O povo de Deus hoje pensa que levitas são os cantores, mas no Velho Testamento, quando o tabernáculo foi erigido, Deus chamou os levitas eram descendentes da tribo de Arão. Arão era levita, da tribo de Levi. Arão era da tribo de Levi. E Deus então chamou essa tribo e disse, vocês vão cuidar do tabernáculo. E vocês então vão habitar nas cercanias do tabernáculo. A tribo de Ruben vai ficar aqui. A tribo dos coatitas vai ficar aqui. A tribo dos meraritas vai ficar aqui. Então o tabernáculo era cercado pelas tribos dos levitas. E os levitas, o que faziam? Eles cuidavam dos banheiros, eles cuidavam das tendas, eles cuidavam das cortinas, eles cuidavam dos candelabros, das bacias, tudo que envolvia o tabernáculo. Nenhuma pessoa de qualquer outra tribo ousaria chegar próximo ao tabernáculo, porque os levitas não permitiriam. Ordem do Senhor. Só os levitas tinham acesso ao tabernáculo para usar, para cuidar, para zelar do tabernáculo do Senhor. Aí o Senhor disse, conte quantos levitas vocês têm. E aí fizeram um censo e deu
22 mil levitas, 273 a mais primogênitos do que os levitas. Aí Deus disse assim: os levitas são meus, eu quero os levitas cuidando do tabernáculo. Então, como os primogênitos têm 273 a mais, vocês vão pagar à tribo de Arão essa diferença. E Deus estabeleceu uma oferta, um valor X, que foi entregue à tribo dos levitas, porque os primogênitos eram em maior número, 273 a mais. É como se fosse essa congregação aqui hoje, 273 primogênitos a mais que os levitas. Prestem bem atenção onde eu quero chegar. Então Deus substituiu os primogênitos no culto pelos levitas. Olha só, Jesus foi o levita que nos substituiu na cruz. Jesus foi o levita que nos substituiu na cruz. Amém. Nós estávamos destinados ao fogo eterno. Jesus veio e morreu por nós, tomou o nosso lugar no Calvário, para que nós pudéssemos ter acesso à presença de Deus. Jesus nos substituiu como os levitas substituíram os primogênitos no culto. E veja outro detalhe importante: os primogênitos tiveram que pagar uma quantia X aos levitas. Eu não sei precisar aqui para os irmãos quanto seria hoje isso em reais, mas Deus estabeleceu uma quantia. Ora, a Bíblia nos diz que Jesus pagou o preço pela nossa redenção. O apóstolo Paulo diz: porque fostes comprados por bom preço. Agora, pois, glorificai a Deus no vosso corpo e no vosso espírito, os quais pertencem a Deus. Nós fomos comprados pelo sangue de Jesus. E o apóstolo Pedro diz isso, sabendo que não foi mediante coisas corruptíveis como prata ou ouro, que fostes resgatados da vossa vã maneira de viver, que por tradição recebestes os vossos pais, mas pelo sangue de um cordeiro sem defeito e sem mácula, o sangue de Cristo. Cristo nos comprou na cruz. Cristo pagou o preço por nós. Antigamente nós tínhamos um cântico, cantávamos na igreja: eu sei que foi pago um alto preço, e o preço foi o sangue de Jesus. Jesus nos comprou, nos resgatou das garras do pecado, das garras de Satanás, para nos dizer assim: vocês são meus, vocês são meus. Em suma, nós somos salvos pela redenção do sangue, nós somos salvos pela substituição de Cristo na cruz em nosso lugar, e nós somos salvos porque Ele nos comprou pelo seu precioso sangue. Salvos pelo sangue, salvos pela substituição, salvos pela compra, porque Ele pagou o preço do nosso resgate. Eu quero encerrar. O escritor aos Hebreus diz que a igreja de Jesus é feita dos seus primogênitos que estão arrolados lá nos céus. Que igreja é essa? É a igreja batista? É a igreja presbiteriana? É a igreja católica? Não. É a união de todos os salvos de todas as épocas, que reconheceram o sacrifício de Jesus e entregaram a Ele a sua vida. No céu não haverá essas bandeiras denominacionais. No céu não haverá uma plaquinha: batistas, presbiterianos,
metodistas, luteranos. No céu, os cristãos estarão em pé, com vestiduras brancas, em pé diante do Cordeiro, cantando louvores àquele que nos salvou pelo seu sangue, que nos substituiu na cruz, que nos comprou por um alto preço. Moisés fez muitos registros. Moisés contou o número de primogênitos. Moisés contou o número de levitas. Há, todavia, um registro muito mais importante, para o qual nós deveríamos estar atentos. É saber se o seu nome está arrolado nos céus. Se você é um dos primogênitos do Senhor. Se você a Ele já entregou a sua vida. Se o anjo chegasse aqui hoje e dissesse assim: eu vou fazer chamada, eu vou chamar os nomes dos primogênitos, o seu nome estaria lá. O seu nome estaria lá. E eu queria que você pensasse sobre isso hoje à noite. E eu queria que você curvasse sua cabeça agora, fechasse seus olhos e perguntasse a si mesmo: Senhor, eu sou um dos teus primogênitos, eu faço parte da tua igreja arrolada lá nos céus, eu fui salvo pelo teu sangue, o Senhor me substituiu no Calvário, o Senhor comprou a minha redenção por um alto preço. Como eu posso saber que meu nome está arrolado lá nos céus? É fácil. É quando você ouve a voz de Deus, ouve a mensagem do Evangelho e entrega a Jesus a sua vida. Olha, eu fico tão feliz quando as pessoas chegam nesta igreja e dizem assim: pastor Hamilton, eu decidi me congregar nesta igreja, eu quero ser membro da Igreja Batista do Calhau, eu gostaria que meu nome constasse no hall de membros desta igreja. Isso nos deixa tão felizes. Mas você sabe o que é que nos deixa mais felizes? É saber que muito mais do que o seu nome está rolado no hall de membros desta igreja, é saber que o seu nome está rolado nos céus. É saber que o seu nome está rolado nos céus. E pastor Hamilton, como é que eu posso ter certeza disso? É você entender o recado de Deus para o seu coração, e você hoje se tornar um dos primogênitos de Deus, e você entregar a Jesus a sua vida, arrependido dos seus pecados, e dizer: Senhor, eu estou perdido, eu preciso de Ti, eu quero ser um dos Teus primogênitos. Arrependa-se dos seus pecados e diga: Senhor, eu Te aceito, eu Te recebo pela fé no meu coração, que Tu és o meu único e suficiente Salvador, porque o Senhor me salvou, vai me salvar hoje pelo Teu sangue. O Senhor me substituiu no Calvário e o Senhor pagou um alto preço. Como é que eu faço isso, pastor? Fazendo uma súplica, uma oração. E essa oração eu vou fazer agora. E você pode repetir esta oração, bem baixinho, mas Deus vai ouvir. Então preste bem atenção. Eu vou fazer esta oração agora de entrega de sua vida a Jesus. E se você preferir, repita estas palavras agora. Deus vai ouvir. Nós vamos orar assim: Deus querido, eu hoje vim à tua casa e o Senhor falou comigo, e o Senhor quer fazer de mim um dos teus primogênitos.
E nesta hora, eu aceito o sacrifício de Jesus por mim. E eu reconheço os meus pecados. E eu aceito a Jesus como meu único e suficiente Salvador e Senhor. Eu quero que Ele seja o meu Salvador, o meu Senhor e o meu irmão mais velho. A Ele entrego a minha vida, suplicando perdão para os meus pecados. Amém.